sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu converso com um grande amigo, deve ter uns 10 anos de amizade, por aí mais ou menos. A história dele mais ou menos é o seguinte, né, para vocês, depois vocês vão ouvir da boca dele. Ele veio para a Suíça muito jovem, se eu não me engano, aos 18 anos de idade, com uma vontade imensa de mudar de vida. Ele veio da Bahia, do Brasil, e veio para cá. E aqui ele passou por uns perreios para poder se estabilizar e conseguiu. Hoje ele é pastor de uma das igrejas mais reconhecidas aqui da Suíça. É uma igreja suíça e ele é um dos pastores da área latina. E olha, é uma história incrível de vida e hoje eu quero apresentar para vocês o meu querido amigo pastor Fernando Abade. Fala, Davi. Fala, Davi. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. De fato, acho que agora vai fazer 10 anos que nós nos vimos por primeira vez. Se não me salvo engano, na nossa conferência Venha o Teu Reino, em 2014, 2015, creio. Eu vim em 2012. 2012. Mas 2012 a gente chegou a se conhecer? Não, nós nos vimos, creio que em 2015 mesmo. Não. Eu vou te falar que foi em 2012, por quê? Você me levou para passear e nós fomos na loja da Ferrari. É verdade. Eu não consegui tocar na Silver, eu acho, verdade. mas a gente sim se conheceu. Então é mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Cara, e é isso. E agora tenho aqui o privilégio de estar nesse maravilhoso podcast. E pronto, vamos falar de tudo um pouco hoje, né? Não, o Fernando, gente, assim, a ligação é tão grande. Meu primeiro carro que eu comprei aqui foi com ele, ele que me levou na loja. Eu estava tentando e não achava e não dava muito certo e tal. Daí ele falou assim, não, vamos comigo no lugar que você vai achar seu carro. Eu falei, tá, vamos, né? Aí chegamos realmente, eu cheguei lá na loja e ele foi e me ajudou na tradução e tal. E estava lá o carro me esperando. Eu acompanhei com o primeiro veículo e também com a primeira moto, né? Nós fomos juntos. Primeira moto também, primeira moto. Eu preciso do seu apoio, vamos lá buscar minha moto. Quando tem assim, BO... Esse estúdio aqui, ó, a primeira vez que eu levei ele pra casa, tá, o Fernando também me ajudou. Agora na segunda o telefone dele não tava fora de área. A gente, eu acredito que essa amizade, ela é a provisão de Deus. Eu acho que não só a gente pôde te apoiar em muitas coisas, como você também tem apoiado o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor aqui na Suíça. Você é de altar, e quem é de altar está sempre nessa posição de serviço, de apoio, e nós tivemos a graça de ser abençoado pelo dom e o talento que o Senhor te deu diversas vezes. Você me salvou a vida algumas vezes também, em alguns eventos nos quais nós precisaríamos de um apoio musical, e cara, se o Davi não for o Davi, não é mais ninguém, né? Então a gente rapidamente entrava em contato e o Davi prontamente nos servia como comunidade, como igreja. E como você falou, eu e minha esposa, nós pastoreamos ali a igreja em Silber, somos líderes da área latina, sou um pastor intercultural, mas até chegar aqui houveram muitas coisas. Você é de qual parte da Bahia? Eu sou de Porto Seguro, na Bahia. Porto Seguro, okay. Eu não conheço ainda Porto Seguro. Quero conhecer, que é um lugar lindo. Cara, precisa mesmo. Né? Porto Seguro, ele, se não me engano, é um dos roteiros turísticos mais importantes do Nordeste e um dos maiores do Brasil. Porto Seguro chega a receber cerca, se não me salvo engano, mais de 1 milhão de turistas no período entre dezembro e fevereiro de todos os anos. Assim. Então é um lugar muito, muito buscado pelo turismo nacional brasileiro e também internacional. E você foi criado numa família que é desse ramo do turismo ou não? Exato. Os meus tios eles trabalham na indústria hoteleira já há muitos anos. E o meu tio, ele irmão da minha mãe, ele tem uma rede de hotéis em Porto Seguro. Então nós, a família, sobrinhos, tios, todos crescemos dentro desse ramo do turismo. Ok. E você trabalhou com o seu tio lá? Sim, eu estive na área hoteleira. Dos meus 12 até os 18, sempre que havia férias de escola, eu estava trabalhando para ele. E nos últimos anos, antes de vir para a Europa, eu trabalhei trabalhei oficialmente com ele todo o tempo, né? Estava sempre dentro da área da hotelaria. E o que gerou interesse em você vir para a Europa? Cara, interessante.
É, nós, quando eu morava com meus tios, nós frequentávamos a Igreja Batista, em Porto Seguro. A mesma igreja que eu me batizei em 2018, onde eu tive encontros com o Senhor extraordinários. Ah, logo antes da virada do milênio, no ano 2000, Uhum. o Brasil comemorava os seus 500 anos de descobrimento. E nesse período tivemos a visita de um pastor, que hoje é meu amigo, o pastor Sóstenes Mendes. Sóstenes Mendes. Ele vai estar até conosco em 2 semanas aqui em Silber. E o Sóstenes ministrava muito a igreja sobre a adoração, sobre a confiança em Deus, né? E isso me impactou muito, No mesmo ano eu fiz um seminário chamado O Encontro, onde a minha intimidade com Deus foi ampliada de uma forma extraordinária. Então eu comecei a caminhar com uma sede, uma fome da presença, que era novidade para mim. E eu comecei a fazer desafios a Deus em oração. Houveram muitas situações nas quais eu conversava muito com Deus e buscava muito de Deus. E houve um episódio muito importante, foi quando eu estava indo ao trabalho pela praia, e isso era aí por volta das 6 horas da manhã, e eu me ajoelhei diante do mar e orei ao Senhor. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me use, assim igual o Senhor usa o Sóstenes. Se isso que o Sóstenes vive, prega, é verdade, se essa intimidade com Deus ela é real, então eu quero que o Senhor me use nessa mesma dimensão, quer seja aqui ou do outro lado do mar. Eu falei dessa maneira, ou do outro lado do mar. Cara, e depois que eu fiz essa oração, veio a virada as festividades dos 500 anos do Brasil. Estou falando aí 23 anos atrás, Ok. né? E logo após as festividades dos 500 anos do Brasil, do nada, algumas pessoas vieram até mim e me questionava se eu teria ou não vontade de deixar o Brasil para conhecer outros lugares, para viver outras experiências. Dentre essas pessoas havia uma senhora chamada Iraci. Iraci hoje vive em Lisboa, se não me falha engano. Iraci era governanta do hotel. Um hotel grande, com mais de 100 apartamentos. Ela era que governava tudo isso, ela tomava conta de tudo isso. E a Iraci era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ela falou comigo assim: Fernando, eu não sei se você já pensou em deixar o Brasil, mas se você tiver interesse e desejo de deixar o Brasil, eu quero apoiar você. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Você tava tranquilo na praia, um sol de 40 graus. Tava lá de boa no hotel e ela veio com essa conversa e expressando apoio. E logo em seguida, não muito tempo depois dela, veio o manager do hotel. O nome dele era Robério Amorim. Eu creio que ele vive hoje em Goiás. O Robério veio e falou: Fernando, eu tenho sentido que você tem vontade de deixar o Brasil para viver novas experiências. Caso isso seja, eu quero apoiar você. Será que essas pessoas não gostavam de você, queria se livrar de você e falou: vamos fazer um complô para ver se a gente manda o Fernando? Você sabe que quando Deus tem um propósito, até o diabo ajuda, né? Então, eu tinha uma época da vida que eu achava que os profetas não gostavam de música. Era só me ver assim: eu te vejo do outro. Eu falei: mas não é possível, gente. Vocês não gostam de música? Não, cara, eu acredito que tudo isso foi um efeito da oração que eu fiz. Oração é algo muito importante, algo muito sério. Davi, você é de altar, você sabe que a oração ela causa um impacto na nossa vida. Ela expõe, a oração expõe e define os planos de Deus para nossas vidas, né? E desde aquelas primeiras experiências que eu tive, eu sou crente desde 1994, ou seja, com 14 anos eu aceitei a Jesus. Não foi com 18 que eu comecei a ter experiências com Deus, mas as minhas experiências com Deus foram intensificadas
quando eu comecei a entender e descobrir o mundo da adoração profética, dos cânticos, dos salmos, né? Os salmistas, como Sóstenes, Ademar de Campos, Asaf Borba. Asaf, toda É essa um gente. cartel aí, gente, que Exato. Então, é outra fui coisa. muito impactado por aquela geração de adoradores simples. Hoje nós temos hoje o mundo é outro, o mundo gospel é outro. Infelizmente. Mas eu fui muito impactado por aquela geração ali. Então, quando essas pessoas aleatoriamente chegam até mim e vêm até mim e dizem, olha, cara, eu quero ajudar você a emigrar. E eu tinha um desejo muito grande de conhecer o Canadá. Você já tinha alguém na família que havia feito esse caminho ou não? Sim, eu tinha uma tia que vivia aqui em Zurique. Hoje ela mora no Brasil. Ela estava aqui em Zurique. E você tinha contato com ela na Sim, época? sim, assim, não entendo. Ela falava como que era, tal. Você Cara, teve essa... não. Era muito raso. Era muito raso todo o conhecimento que eu tinha acerca da Suíça. Mas ainda até aquele momento no qual a Iraci e o Robério veio até mim dizer, olha, cara, eu vou ajudar você a migrar, eu não tinha certeza de que era a Suíça o país que eu iria. Você só tinha... nasceu o desejo de sair. Isso foi, exatamente, foi ganhando espaço no meu coração a ideia de deixar o Brasil para visitar uma outra nação. Veio em mente, eu tinha uma amiga da cidade de Nelson, no Canadá, que ela me convidou várias vezes para ir para o Canadá. Só que eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Cultura para mim não é apenas o idioma. Uhum. Cultura para mim é você entender a política, o clima, é você entender a história, é você se envolver de verdade com a cultura local do país que você vai estar. Então eu estudei um pouco sobre o local onde era a cidade e eu vi que durante o ano inteiro faz frio. No Canadá. Lá no Canadá. É uma cidade muito próxima do Alasca. Aí eu falei, não é o meu, não. Vai dar ruim isso aí. Naquele atual presente, quantos graus fazia lá em Porto Seguro? Sempre 33, 34, o ano inteiro. Porto Seguro, Entre tropical. 33 e 34. Para quanto quando o Canadá menos bate? 3, lá chega, naquela região chega a dar menos 30 lá. Uau. Negativo. É um lugar muito frio mesmo. Então, Então, eu falei, cara, sim, existe um desejo de migrar, mas o Canadá não vai ser. Então, o meu primo, que é o filho da minha tia que estava aqui, ele estava vindo para cá. Ele falou comigo, cara, tô indo para a Suíça, para Zurique. E aí, se você tiver afim de ir lá, eu estarei lá, eu te receberei. Aí eu falei, cara, é Zurique. Pronto. É Zurique. A fome com a vontade de comer. Então eu comuniquei a Iraci, comuniquei ao Robério, falei, cara, o local, vocês voluntariamente se dispuseram em me ajudar a ir para algum lugar do mundo, o lugar é Zurique. Então, 6 meses depois, 6 meses, foi tudo muito rápido. 6 meses depois da oração que eu fiz na praia, eu estava embarcando na extinta Varig em direção a. E você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Você é de uma família de quantos irmãos? Cara, nós somos 7. 7 irmãos. Você é o que? É o mais velho, mais novo? Eu sou o mais velho. Você é o mais velho? Da primeira esposa do meu pai. Meu pai teve, creio que 3 esposas. Na sua casa vivia sua mãe e quantos filhos? Sou eu e minha irmã. Só você e sua irmã? Sou eu e minha irmã. Então, ali o núcleo familiar era entre vocês 3. Exato. Assim, 4, né? Assim, depois o meu pai divorciou da minha mãe. E minha mãe veio a falecer em 1991. Você estava lá ainda? Eu estava com meus pais. Ok. Daí meu pai... Eu fui morar com meu pai. Morei com meu pai ali até os 14, 15 anos. E após isso eu fui morar com os meus tios em Porto Seguro, onde eu estudava, trabalhava e congregava. Então quando você vem para cá, você mora com seus tios, Exatamente. Trabalhava no hotel. Exatamente. Então o seu núcleo familiar era a casa do seu tio. Meu tio. Ok. Era meu tio, exatamente. Um lugar onde eu aprendi muito sobre empreendimento, sobre organização, cuidado pessoal, físico. Eu jogava tênis, praticava karatê. Também Eu fazia soube, inclusive, cavalgadas. que aqui você foi professor de tênis, né? Eu fui lá, eu lançava bolas de tênis. Você viu que aqui perto aqui nós temos quadras de tênis, né? Eu vi aqui, eu parei No o carro verão. na frente da quadra e fiquei... No verão. Quadra de saibro. Eu amo esporte em geral. O esporte... Deus colocou esporte na minha vida para cuidar de mim. Então eu sou faixa preta em karatê, Shorin Ryu,
vice-campeão Copacabana. Fui campeão Por isso que não tem problema na igreja com os membros. Porque o pessoal chega e ele deixa o kimono pendurado. Falou, querido, o problema é sério ou é tranquilo? Coloca o kimono. Não, pastor, tá tudo certo. Só queria te trazer um chocolate. Não, o karatê foi quase uma religião pra mim, né? Eu fui vice-campeão várias vezes. Fui campeão Copa Cacau, vice-campeão baiano. Fui classificado pro Mundial da França em 97. Uau! Em Vitória do Espírito Santo, em Vila Velha. O karatê foi um instrumento que Deus colocou na minha vida para me deixar longe de tudo que é contrário à saúde, ao esporte, quer seja a droga, o cigarro, o álcool, as más companhias. O esporte, ele é um benefício social tremendo. Se você tiver filhos com problemas psicossomáticos ou problemas pessoais, coloca o seu filho para praticar esporte. Coloca o seu filho literalmente, pratique esporte individual, tênis, karatê, judô, jiu-jitsu, e isso vai ajudar muito, ajuda muito. Tem um atleta no UFC, eu esqueci o nome dele agora, que inclusive ele é um pouco oriental, assim, tem aquela mistura, né? E a ética que ele tem nas lutas é incrível, e as pessoas chamam ele de samurai. Cara, o karatê, que ele carrega em si um forte teor da cultura japonesa. Os japoneses são disciplinados. Quando hoje nós vivemos na Suíça e a pontualidade é algo muito importante aqui. E muita gente pensa que eu aprendi pontualidade, limpeza, cuidado com a cultura suíça. Não, isso veio do karatê. Eu já vim assim do Brasil. Eu já vim assim de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito intensa, tem muito trânsito. E você sabe mas o núcleo onde eu trabalhava, musicalmente falando, não tolerava certas coisas. E São Paulo tem uma comunidade japonesa muito grande. Então, muito daquilo que é cultural em São Paulo também tem partículas ou carrega também algo da cultura japonesa. A questão da disciplina, o paulista ele é conhecido por trabalhar muito, por gostar do trabalho, dedicação. Eu acredito, claro, isso. Em São Paulo, ou no Brasil em geral, nós somos influenciados por diversas culturas, mas em São Paulo, a liberdade, né? A comunidade japonesa é muito grande. Tudo isso influencia. Eu acho que São Paulo acontece que, como é uma cidade muito grande, a concorrência é muito grande, então... na área musical, você tocar bem, você não fazia mais do que obrigação uma vez que você falasse que você era músico. O que te colocava nos melhores trabalhos era todo o resto, que é a pontualidade, é você saber conviver bem com as pessoas, é você enfim, com o instrumento em dia, aparência em dia e tal. Então você conseguia os melhores trabalhos. Então, no meio de gravação, quando entrou as gravações de DVD, tinha o time que gravava DVD. Eu fiz vários DVDs, inclusive eu gravo uma música do Sóstenes com a Damares, que para mim foi um divisor de águas, que é Em Adoração. Né? Então essa música é incrível e tal, e é composição do pastor Sóstenes Mendes. Mas voltando aqui, senão a gente vai embora aqui. Fernando, a gente vai embora. Nós temos muito para falar, se você não tiver uma linha aí... Não, eu vou voltar. Como não briefou nada, não tem briefing nenhum, não então tem, não tem. Aqui nunca vai ter briefing. Então, ótimo. O máximo que eu faço aqui, às vezes, é puxar um pouco a história das pessoas, mas eu conheço um pouco a sua... Então é fácil você conduzir ficou mais fácil. Me conduz aí, porque mas senão assim, a gente não... você sai do Brasil com 18 anos... Não, com 20 anos. Com 20 anos? Com 20 anos. Então você sai do Brasil com 20 anos, e em 6 meses aconteceu rapidamente tudo isso, e você vem para a Suíça. Exato, Zurique. Eu me lembro quando eu vim para a Suíça em 2000 e não vim para ficar, né? Eu vim para poder fazer a turnê. Eu tinha no meu bolso 60 euros. Quanto que você tinha no bolso? Cara, isso é exclusivo. Por isso que é bom não ter briefing. É exclusivo. Cara, se não me falho engano, eu tinha $98 no bolso. $98. Não, eu vim para ficar 2 meses. Você veio para morar. Não, pois. A minha intenção, na verdade, era passar um tempo
ver como funcionava o mundo aqui, primeiro mundo, como funcionava a cultura europeia e depois retornar ao Brasil. A sua minha intenção não era nunca ficar aqui Você queria passar um mesmo. Eu período queria só. só um período, eu O queria que que você imaginava? Período de quanto tempo? há 3, 4 meses. Ah, um período curto. Assim, não, eu vim. Cara, a minha vida no Brasil, eu sei que muitos dos nossos compatriotas vieram à Europa porque no Brasil realmente a vida deles estava difícil. Eu não posso falar isso, cara. Eu morava com os meus tios que relativamente têm uma vida muito boa. Eu estudei em colégio particular. Cara, eu tinha um cavalo que eu montava toda sexta-feira com meu tio, um cavalo manga larga. Eu praticava tênis todos os dias, praticava esporte. Então, a minha vida ali com os meus tios era muito boa. E assim, uma carreira Era muito boa. promissora, né? Porque se ele tem uma rede de hotéis e você tá ali trabalhando com ele o tempo todo, Exatamente. hoje provavelmente você seria um CEO de um grande hotel. Ah, sem dúvida. Hoje a rede de hotéis deles lá comporta vários hotéis enfim. ah, mas a diferença ou a mudança, a transformação veio quando eu orei. Quando eu entreguei a minha vida e todos os meus talentos, os meus dons ao Senhor. Eu disse, Senhor, usa-me. Eu disse, Senhor, usa-me. Usa-me. Literalmente usa-me. E confiar em Deus literalmente não significa que você não vai passar por problemas ou dificuldades na sua vida. Mas se Deus verdadeiramente for o primeiro da sua vida, Ele vai estar com você nos problemas. É interessante isso que você está falando, né? E a grande maioria das pessoas que assistem aqui o canal são pessoas que estão no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. São a maior audiência aqui do canal. E aqui a gente vê, de fato, muitas pessoas que migram porque não deu certo no Brasil, né? A grande maioria é assim. Eu me lembro que o Davi Sasser veio cantar aqui e aí me convidaram para poder tocar. E o Davi já me conhecia. E aí o Davi, de microfone, ele fala: "Eu não sei o que que o Davi Cabral tá fazendo aqui." Porque lá ele tava Todo mundo todo conhece. mundo conhece ele. Uhum. E não é que eu dei errado lá, não. Não, eu musicalmente eu sou muito realizado, muito realizado. Eu acho que eu vivi a melhor época da gravação. Melhor não, mas eu vivi o final da melhor época da gravação, de gravação. Meu sonho era ser um músico de estúdio, que eu já falei aqui várias vezes, e eu começo a gravar e vou ao ponto de gravar DVDs e tal e tudo mais. Então eu sempre me senti muito realizado. Mas de fato, a vinda pra cá, o propósito a gente desconhece, né? Cara, o plano de Deus, ele é. Mas o que nos impulsiona pra fazer essa, Não há essa loucura, né? que não há É, competitividade contra a é. vontade de Deus. Acho que você já, como na sua experiência como músico também de igreja, você sabe que há pessoas na igreja de diferentes classes, né? Sim, sim. Então, você tem intelectuais, você tem artistas, você tem empresários. Meus tios, por exemplo, minha tia, a tia Giane Furlanetti, a quem eu amo muito, que foi uma mãe e ainda é uma mãe para mim, é uma das pessoas que tira tempo para quando vem à Europa e vem me visitar aqui na minha casa. Eu amo ela muito. Ah, é uma pessoa muito é, é, uma pessoa forte na sociedade onde ela vive, uma pessoa rica, vamos dizer assim, né? E ela investe tudo aquilo que ela é para a pregação do evangelho. Uau. Isso é muito bacana. Ela investe, ela apoia missões na Camboja, no Vietnã, na África. Assim, era apaixonada pela obra de Cristo, pelo ID de Cristo. Isso me impacta muito, isso me dá muita força. Ainda hoje, eu lembrar que com todo o recurso que eles têm, que eles possuem como empresários, eles investem suas vidas, seus negócios e suas finanças para o reino de Deus. Isso é extraordinário, cara. Você tendo toda essa estrutura lá com Hum. o seu tio, porque assim, né? Eu tenho o meu cunhado, ele mora comigo já há muito tempo, já Uhum. tá indo pro 6º ano.
Ele acabou de renovar o permisso dele. O permisso a gente renova aqui a cada 5 anos. Ele Uhum, acaba de pegar o uhum, permisso C dele, uhum, tá indo pro 6º ano. E assim, eu tenho como terceiro filho, né? uhum. Então eu imagino que o carinho do seu tio pra com você também era um carinho de De filho. filho, de filho. Você chega pra eles e fala: tô indo embora pra Suíça. Isso foi interessante. Cara, não houve nenhuma. Da parte dele, o que houve foi muito apoio, porque ele quando jovem, ele foi para São Paulo também trabalhar. Então, ele cresceu muito, ele amadureceu muito em São Paulo. Amadurece. Então, ele voltou para a Bahia, ali na década de 80, se não me engano. E um homem muito culto e um homem muito preparado. Ele, em 1986, ele foi vereador da cidade, já era empresário, assim, jovem, com 20 anos, ele já era. Uau. Então, o meu tio ele é um apóstolo, ele é um apóstolo, ele é um homem de visão. E isso brotou muito jovem na vida dele, desde muito jovem. Ele adquiriu isso quando esteve em São Paulo. Uau. Então, eu chego para ele e falo que quero ir para a Europa, eu creio que vou para Zurique. E ele falou, cara, faz isso vai te ajudar muito, você vai crescer bastante. E aqui estaremos. Caso não dê certo, Você é pode. só voltar. É só voltar. É só Aí você voltar. chega aqui com 90 e quantos dólares? 96 dólares. 96 dólares, chega na Suíça. Era que época do ano? Foi em outubro. Outubro. Já Fazia tá ficando frio já. Tava frio, Já sim, tá tava frio. frio, é. Cheguei aqui às 7 horas da manhã no aeroporto de Kloten. Naquele período não havia ainda o Schengen, né? As fronteiras eram fechadas, inclusive para países europeus, então todos eram controlados. Então eles falaram bem-vindo e Ah, tal, te bem-vindo. deram um chocolate. Daquele jeito. Lederar. Diga-se de passagem que o meu preferido é o Lindt. Eu sei que o seu é o Lederar. Lederar, cara, forever. Sou Lindt, sou time Lindt. Elias Lederar, you are the best, man. Não, cara, e foi aí, fui recebido pelos meus primos, pela minha tia, aqui em Zurique, e comecei a entender o que era Suíça nos primeiros dias. Conheci a igreja, o Centro Cristão Burreg, hoje conhecido como Burreg Church, já ali uma semana estando aqui, já fui logo para a igreja, muito bem recebido. Só que eu não conhecia a situação migratória do brasileiro aqui na Europa. Eu não sabia que para exercer trabalhos ou estudar você precisaria ter algum vínculo familiar, você precisaria ter um permisso. E isso me incomodou de tal maneira, Davi. Fiquei muito incomodado com isso. Eu vi como algumas pessoas se prestavam a comprar casamentos, a negociar com o que para mim sempre foi muito sagrado. E é sagrado, o casamento é sagrado. É instituído por Deus. Então, pra pessoa. Desculpa, pra gente é muito natural isso que a gente tá falando, Exato, é né? muito simples. Mas Né? pra quem tá assistindo, às A gente vezes pode explicar. gera um pouco de dúvida. Então, pra pessoa viver aqui, né? Chega um brasileiro, seja nessa época ou seja na época atual, Uhum. se ele não tem nenhum vínculo europeu, uma das formas dele permanecer aqui é casando. Então, Exato. existiam pessoas que vendiam isso. Cara, sempre houve não só aqui na Suíça, mas em toda a Europa, inclusive nos Estados Unidos, se você é brasileiro e se casa com um cidadão natural, Local, então você automaticamente você ganha. você faz parte, você tem direito ao permisso, né, de moradia, a cidadania. Se o seu esposo ou sua esposa for suíça, depois de 3 ou 5 ou 10 anos, você também tem direito a receber a cidadania. Mas eu não conhecia esse sistema. Você soube aqui. Claro, o que eu sabia da Suíça era que falava alemão e que funcionava bem as 4 estações do ano. Eu sabia como funcionava a democracia do país. Eu entendi, sabia que havia 7 presidentes e como funcionavam os partidos. Para mim isso foi sempre muito importante para mim, como o meu tio era político, então eu cresci num ambiente muito político. Então a gente sempre entendeu em casa que
o governo da cidade, ele influencia muito na vida cotidiana das pessoas. Então, Ok. eu comecei a estudar um pouco sobre a política local e fiquei fascinado quando eu soube que aqui havia 7 presidentes de diferentes partidos e que eles vão rotando por ano. Eu falei, cara, mas isso é fascinante. Então não há tirania. Então, que legal. Só que eu não tinha o permisso. Então o que eu fiz? Eu comecei a buscar na Europa onde eu poderia trabalhar e viver sem a necessidade de Porque aqui você viu que você não tinha chance. sem a necessidade de violar o casamento, que para mim sempre foi muito sagrado. Então eu descobri que Portugal era possível. Depois de estando um mês aqui, eu decido imigrar outra vez para Portugal. Ok. E você foi para Portugal? Fui a Portugal. Fui a Portugal de bus, passei quase 2 dias num bus. E chego a Portugal, sou recebido por alguns amigos, colegas de infância, onde pouco tempo depois de haver chegado em Portugal, eu consigo chama cartão do contribuinte, algo como o CPF brasileiro, Uhum. e começo a trabalhar em Portugal. E lá você trabalhou... Qual foi o seu primeiro trabalho? Cara, eu trabalhei numa empresa chamada Fieldcamp. Era uma empresa alemã. Nós produzíamos fios de nylon. E eu trabalhei eu sempre trabalhei na área de logística, não só em Portugal, também aqui na Suíça. Mas a logística sempre me puxou bastante. Tudo que tem a ver com depósitos, com armazenamento, controle de qualidade. Isso eu fazia nessa empresa ali em Sintra. Ok, eu conheci Portugal. Sintra na época que a gente foi maravilhoso. fazer nosso documento da família da minha esposa e tal. A gente conheceu Sintra. Pois, ali em Sintra, vivi por um longo período. Você fica em Portugal por quanto tempo? Cara, se não me falha, não me engano, eu fiquei acho que uns 8 meses Ok. em Portugal. E aí depois você volta... O que acontece? Eu cheguei à conclusão em Portugal de que meu tempo ali já havia terminado, né? Ok. Muitas experiências com Deus, assim, foram dias assim sobrenaturais de verdade. E não é clichê não, é verdade mesmo. O cara é pastor, tá falando muito espiritualidade, mas você Não, me você é conhece, você sensível, sabe né? que Você é sensível a isso. sempre aquele motor, né, de que se eu confiar em Deus, Ele vai estar comigo sempre, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. E assim foi. Em todas as circunstâncias que eu vivi e passei em Portugal, eu pude ver ali a mão de Deus, literalmente. Um fato que ocorreu quando eu cheguei ali, outra vez sem dinheiro, mas confiando em Deus. Chegou o Natal, cara, e ninguém tinha dinheiro. Tava todo mundo sem dinheiro. E não havia comida em casa. Uau. E eu sempre caminhando com a minha Bíblia Shed na mão, para um lado e para o outro da casa, e orando, Senhor, provê, Senhor, cuida, guarda, Senhor, obrigado, Jesus. Era uma luta espiritual tremenda. Eu lembro que tocou a campainha da casa, cara, no dia 24 de dezembro, era alguém que trouxe para nós uma panela de pressão de feijoada, irmão, cheia. Uau. Não, teve gente que até chorou lá. Eu Irmão. acredito. O pessoal chorou. Tô falando em um período que nem todo mundo tinha telefone celular, onde não havia, a comunicação era completamente que nós temos hoje. Então Uma provisão, né? Não, então, Uma provisão. em Portugal eu vivi muito isso. Chegou um momento que eu falei, cara, eu comecei a fazer analisar um balanço, cara, Brasil, Portugal, eu falei, cara, eu vou embora daqui. Vou voltar a Não andar tem de nem cavalo sentido. manga larga, vou jogar meu tênis e vou andar de manhã na praia. Já vi. Fui. Desse jeito mesmo. Aí, cara, eu recebi o meu salário lá, acho que foi no final do mês. Eu falei, cara, eu vou comprar minha passagem, vou embora hoje. Já deu. E decido comprar minha passagem e começo a caminhar pelas ruas da cidade de Queluz Massamá. E faltando aí cerca de 600 metros da agência de viagem, do nada aparece um cara e fala, cara, você é brasileiro? Aí eu falei, sou brasileiro. Ele, cara, eu sou pastor, irmão, aqui a gente vai ter um culto aqui agora na minha igreja.
eu queria convidar você para fazer parte desse culto. Eu falei, cara, eu tenho que ir àquela agência ali, parece que vai fechar. Não, não fecha agora, vem depois do culto, você vai na agência. Eu entrei no culto, irmão, e havia uma atmosfera tão agradável e tão cheia de Deus. E o pastor falou assim, cara, eu não posso continuar aqui, igreja, eu não posso continuar aqui o culto sem antes não passar aquilo que Deus colocou em meu coração. Deus está me dizendo que aqui é um jovem que está decidido a retornar ao seu país. Só que você não pode retornar ao seu país, porque existe um plano pré-estabelecido por Deus para a sua vida. E esse plano necessita ser concluído por meio da sua vida. Você não pode voltar. Irmão, quando eu escutei essas palavras, eu chorava copiosamente, eu chorava muito. E saio do culto, agarro meu telefone, eu vou na cabine, ainda se usava cabine naquele tempo, e ligo para o meu primo, que estava aqui em Zurique. E falei com ele, cara, olha, eu estou aqui pensando em ir para o Brasil, mas antes de ir ao Brasil, eu gostaria de voltar a Zurique outra vez. E ele falou, cara, vem passar o ano novo aqui com a gente. Vem embora, vem passar, vem, estou te esperando aqui. Então, ao invés de ir à agência de viagem, eu fui à estação de trem. Nessa mesma noite. Tudo isso aconteceu em um período de 3, 4 horas. Uma mudança completa de planos, assim. Tipo, Deus falou assim... Você tem essa facilidade, né, Fernando? Eu sou flexível para escutar a voz de Deus. Cara... Não é só flexível a ouvir a voz de Deus, mas assim, de mudar e pronto. Cara, e foi. Quando você não... Naquele período, sim. Hoje, claro, a vida mudou bastante. Eu sou casado, tenho 2 crianças. Aí você não pode ser tão rápido e fazer mudanças. Justo. Mas quando você é solteiro, não tem criança, não tem filho, você está nessa dependência de Deus, cara. Então você sabe, você tem convicção. Deus falou de verdade. É Deus que está falando? Então, cara, eu não fazia nem perguntas, eu fazia mesmo e, cara, e dava certo. E era Deus mesmo. Okay. E foi Deus mesmo. Né? E daí eu compro a passagem, Davi. Essa história é interessante, se nós tivermos ainda mais Fica tempo. Tranquilo, vai embora. Eu comprei a passagem na estação de Santa Pelonha e eu fui no guichê para comprar a passagem e conversando com a moça, eu falei, olha, eu preciso ir a Zurique, mas eu preciso de uma passagem na qual não haja muito controle, porque, cara, eu sei que há muitos controles, né? Então pode ser que um desses controles não caia bem, né? Pode ser que eu tenha algum problema. E daí ela me vendeu uma passagem e essa passagem, esse trem duraria para chegar a Zurique cerca de quase 2 dias. Ele ia parando. Uau. Assim, uma viagem que geralmente duraria aí 12 horas, 11 horas, demorou quase 24 horas. E esse trem faria a primeira escala dele, a primeira parada dele seria na cidade de Hendaia, na França. Na estação de trem de Hendaia. E foi a estação de trem, curiosamente, onde Hitler encontrou com Franco em 1945 para estabelecer a aliança nazista entre a Espanha e a Alemanha. Para aqueles que gostam de história e gostam de pesquisar, só procurar aí a estação de trem onde Hitler encontra com Franco. Bem, e eu cheguei nessa estação às 7 da manhã, eu fui ali controlado pela polícia de fronteira francesa, e nesse controle eu venho a perder aí os meus documentos pessoais e também um pouco do dinheiro que eu carregava comigo. No controle, cara, do nada assim, sumiu tudo. Sumiu tudo. E eu fiquei desesperadíssimo, correndo pela estação, procurando polícia ou alguém para me ajudar a reencontrar os meus documentos. Você falava outro idioma? Eu falava inglês. Ok. Mas o meu inglês, não era fluente, mas era suficiente. Aprendi em casa e com os meus tios. E de repente, Davi, aparece alguém, toca no meu ombro, falando português. Cara, você precisa de ajuda, amigo? Eu falei, cara, você fala português? O cara, sim, eu falo português. Eu falei, olha, aconteceu algo interessante. A polícia francesa me controlou e sumiu todos os meus documentos. Daí o cara, não, vamos fazer o seguinte, você tá com fome? Eu falei, sim, tenho fome. Vamos tomar um café primeiro. Alguém que eu nunca vi, cara. Que sensibilidade, né? E daí eu fui, tomei café com esse cara. Depois ele falou, agora vamos procurar o departamento de polícia para procurar o seu documento, para você seguir sua viagem.
Eu falei, cara, muito obrigado, vamos sim. Eu fui com ele, chegamos ao departamento de polícia de Hendaia, uma coisa assim. E a policial perguntou o que aconteceu. Eu falei, olha, vocês me controlaram ali na fronteira e levaram meu passaporte embora. Você está dizendo que nós roubamos você? Eu falei, não estou dizendo que vocês roubaram, mas curiosamente desapareceram os meus documentos. E é muito simpático, o policial veio com, não, o senhor Fernando, a gente vai procurar juntos agora a sua mala de novo. Você já olhou na mala? Eu falei, eu já olhei mais de 20 vezes, não encontrei nada. Eu acredito, Davi, quando a gente está desesperado, a gente está sozinho na fronteira, 20 anos de idade, um jovem, sendo controlado, você está em um estado de estresse tão alto. Sem dúvida, sem Que dúvida. você acaba perdendo noção de tudo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu não tinha telefone, era um outro mundo do que nós vivemos hoje. Eu não tinha auxílio nenhum, nada, eu estava sozinho. E ninguém, todo mundo que vai à França sabe, quase ninguém gosta de falar inglês na França. Você vai falar inglês ali, eles vão dizer que não fala inglês, você tem que se virar no francês. E eu me senti realmente abandonado naquela manhã ali. E aí apareceu esse homem, que até hoje eu não me lembro o nome dele, mas pode ser que seja um anjo ou não vou aqui especular, deixa vocês especularem aí. E rapaz, essa policial começou a procurar comigo outra vez meus documentos e você sabe que ao fundo da mala havia uma tampa. E debaixo da tampa estavam todos os meus documentos ali. Cara. E o dinheiro também? Tudo ali, tudo. Uau. Claro, naquele momento eu fiquei feliz e preocupado, porque eu tinha alguém que me ajudou durante todo o dia, achando que eu tinha perdido meus documentos. E meus documentos estavam lá comigo. Agora você estava constrangido, na verdade, né? Muito constrangido. Com aquela situação, né? Vergonha, Poxa né? vida, né? Daí a policial olhou pra mim com e aí, cara? Aí eu falei, me desculpa, por favor, me perdoa. Eu realmente não procurei tão bem como deveria haver procurado. Mas a minha vergonha maior era com a pessoa que estava ali, que tinha me ajudado durante todo o dia. Nós saímos do departamento de polícia, eu olhei para ele, pedi desculpas, e ele falou comigo, você não precisa se desculpar, Fernando. Se nós não tivéssemos encontrado seus documentos, eu ficaria com você até você encontrar todos os seus documentos para seguir o seu caminho. É um anjo, né? Aqueles anjos que aparecem no meio do caminho, né? Eu volto ao ponto da confiança em Deus. Buscar Deus em primeiro lugar realmente não significa que não vai haver problemas. Vão haver dificuldades, vão haver provas. Mas Deus sempre vai estar com você. Sempre, cara. Confiar em Deus, em primeiro lugar, é algo substancial na minha vida. Hoje e sempre. Foi no passado e agora e vai ser sempre. E daí, Davi, subo no trem às 4h15 em direção... Esse trem iria partir de Hendaia em direção a Lyon, Genebra, Zurique. Uau. O que não me contou a moça que me vendeu a passagem é que esse trem em Lyon, ele se dividiria em dois. O trem inteiro... Ele pararia em Lyon, e ele iria se dividir em dois, desconectar. Uma parte dele iria para a Itália e outra parte iria para outro lugar. Você estava em qual parte que o Mauli perguntou? Genial, gente. É luta. Aí eu vejo que o trem está parado muito tempo ali, não parte, eu sinto que está se desconectando. Está mais leve. E tem um jovem na minha frente, se eu não me engano, era um jovem albanês, e eu perguntei para ele em inglês se esse trem iria para Genebra, o que eu estava. Porque a minha passagem era para Genebra. E ele falou comigo, cara, você está no trem errado. Esse trem está indo para Itália. E me veio um desespero tão grande, cara. Eu agarrei a minha mala e saí correndo pela estação de Lyon, gritando, Geneve! E o trem estava partindo. E o trem de Genebra estava partindo, cara. E o pessoal apontava com a mão, tá ali! E eu correndo em direção ao trem. E você sabe, quando o trem parte, as portas não... se fecham, né? E não abre mais. Irmão, eu me joguei na porta com tanta força e violência que a porta abriu, irmão. Uau. Davi, a porta abriu, eu me joguei dentro do trem. E veio uma senhora, aí de seus 70 anos, e dizia, c'est bon, monsieur, c'est bon, tranquilo. Eu perguntava para ela, this train go to Geneva? Ela, yes. Eu falei, graças a Deus. E ela veio e me falou, senta aqui comigo, uma senhora.
falou, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Zurique. Ela falou, eu também estou indo para Zurique. Meu filho é piloto, ele me está aguardando no aeroporto de Zurique e eu vou acompanhar você até Zurique. Mais um cuidado, Não. né? E daí ela pergunta, você está com fome? Eu fiz um bolinho pro meu filho e eu vou dividir esse bolo com você, para você. Eu lembro que ela cortou o bolo, me entregou na mão e eu comi esse bolo, Davi, parecia um hambúrguer. De tão gostoso que tava. Eu tava num estado de nervos tão terrível. Imagino, né? E chegamos a Genebra. Genebra é uma das cidades mais seguras do mundo. Controle migratório forte. E eu lembro que os agentes do departamento de imigração vieram e essa senhora se colocou entre mim e os agentes e disse, este jovem está comigo, está me acompanhando até Zurique, ele é meu convidado. E os policiais não fizeram pergunta alguma a mim, Davi. Uau. Entramos no trem em direção a Zurique. E... Só um parênteses, tá? Uhum. Porque você pergunta em Portugal se você conseguiria fazer uma viagem com pouco controle. Uhum. Se essa senhora não estivesse com você e você fosse controlado em Genebra, Certamente eu seria detido e deportado. por quê? Porque meu tempo de Europa já havia passado. Em E- Portugal não, mas para a Suíça sim. Qual que é o tempo máximo que um O brasileiro pode cidadão, ficar na Europa? acho que todo cidadão latino-americano só pode estar na Europa um período de 3 meses. Vocês entenderam? Então, faz as contas. Ele ficou 2 meses em Zurique, um mês em Um Zurique, mês em Zurique. foi para Portugal, ficou 8 meses. Então, são 9 meses de Europa. Então, se ele fosse controlado em Genebra, ele seria certamente Sim, deportado. Eles iriam calcular, pode ser que eles calculariam o fato, eles tomariam em conta o fato de eu estar legal em Portugal Em Portugal. e não me devolver ao Brasil e sim a Portugal. Mas, de qualquer forma, uma deportação É chato. aconteceria. É chato. É muito constrangedor. É. É muito constrangedor. Mas continuando. Vamos seguir agora com a senhorinha, senão a gente vai parar aqui de novo. Vamos que o papo tá bom. Certo. Aí eu subo no trem em direção a Zurique, junto com essa senhora, e sentamos ali na classe econômica e diante de nós estava um homem alto, de gravata, e ele pergunta para mim e para a senhora, Are you hungry? Você está com fome? Aí eu entendi que Deus me alimentou em Andaia, me alimentou com essa senhora, e me estava dando um café da manhã por meio desse senhor também. E eu falei, naquele momento eu falei, cara, é Deus. Eu falei, yes, I'm hungry. Sim, eu tô com fome. Eu quero convidar vocês dois para tomar um café comigo. E fomos até o vagão de restaurante que tem e tomamos um café. No amanhecer do dia, sol brilhando, neve ao lado da linha de trem, aquela coisa linda, Linda, né? panorâmico. Romântica, né? Eu cheguei a Zurique, agradeci aquela senhora que nunca mais... Eu gostaria muito de ter a chance de encontrar com essa senhora, mas talvez ela já nem esteja mais entre nós. E chego aqui em Zurique outra vez e depois de, creio, 1 mês ou 2 estando aqui, eu vou à Igreja Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, como visitante. E ali, para fazer a história um pouco mais curta, ali eu encontro quem hoje minha esposa é, a Daniela, e pouco tempo depois nós nos casamos. E aí começa a minha nova fase, né, nova história de vida. Exato. Você já está casado com a Dani 21 anos. há 21 anos, praticamente o mesmo tempo que eu e a Cissa. Uhum. Você hoje é pastor de uma igreja que já existe há quanto tempo aqui na Suíça? Cara, a nossa comunidade local, Silber, ela está desde 2007. Mas ela vem de Burreg. Mas ela é, exatamente, ela é uma... E Burreg está há quanto tempo? A Burreg nasce, se não me engano, em 1926 como instituição. 1926. E depois, como o edifício hoje, ali na estação de Burreg, Uhum. ele foi construído em 1978. Em 78 é construída a igreja. A igreja, todo... exato. Toda aquela que a gente infraestrutura conhece. que a gente conhece ali, exatamente. E você, para você tornar-se pastor, você teve que fazer bacharel em teologia, você teve que fazer todos os cursos aqui. Exatamente.
E tudo isso em alemão. Tudo isso em Hochdeutsch, em Schriftlich Deutsch. O alemão escrito, Aí tem uma diferença, gente. Porque aí você tem o alemão da Alemanha, como ele falou agora, que a gente chama aqui de Hochdeutsch, e você tem um outro alemão que é falado aqui na Suíça. Você, quando você foi fazer o curso, quanto tempo que você já estava aqui? Já tinha 14 anos aqui. 14 anos aqui. Então você já falava muito bem o alemão. Sim, suíço-alemão. Suíço-alemão. Mais que Hochdeutsch. Porque o suíço-alemão você aqui só aprende na rua. Exato. Né? E nesse período desses 10 anos, sei lá, que você ficou inclusive aprendendo suíço-alemão, aqui você trabalhou com o quê? Pois eu comecei, logo após o meu casamento com a Dani, eu sempre gostei muito de logística, né? Então eu trabalhei muito tempo como logística e meu último trabalho antes de começar o meu chamado como pastor local, eu trabalhei em uma empresa chamada Stobach. Eu era chefe de um setor de controle de cores do produto que nós desenvolvíamos ali. Então, um setor muito legal, onde eu aprendi muita coisa, onde eu aprendi muito sobre indústria, sobre fabricação, sobre controle, sobre qualidade, né? Swiss Quality, sim. Aí você passa esse período e na igreja eu sei que eu vou comentar aqui, você também era da área do louvor. Sim, na igreja nós começamos a servir em 2003. 2003, Daniela e eu, nós já tínhamos chamado. Já isso na quadrangular? Não, já na Borreg. Já na Borreg. Na quadrangular só conheço a Dani. Você conhece a Dani? Só fui buscá-la. Ok. Não, você sabe, já falei com você, você sabe, eu sempre fui muito cuidadoso nesse sentido. Quando alguém falou comigo, eu estando no Brasil, falou, cara, se você vai migrar para um país estrangeiro, você comete um erro muito grande se você casar com alguém do seu país de origem. Por quê? Isso. Porque você não vai se integrar de maneira completa, vai ser um bloqueio, alguns diziam isso, né? Então eu sempre fico com isso na cabeça, cara, apesar de que, claro que isso nunca foi um pré-requisito. Não, de forma nenhuma. Mas eu tive essa bênção de casar com uma pessoa local, né? A Daniela me ajudou muito. Né? A Daniela nasceu em Zurique, me ajudou bastante. E outra coisa que eu tinha como... Isso sim, sempre foi um requisito, era estar em uma comunidade local. Uma igreja monocultural, para que eu pudesse entender e ver como Deus trabalha com aquele povo, com aquela igreja. Então, Borreg foi, para mim, o exemplo perfeito no que se diz respeito à igreja monocultural e multicultural ao mesmo tempo. Os estrangeiros que chegam a Borreg, eles sutilmente eles vão se integrando devido à infraestrutura e o modelo de culto que nós temos. Então você vai ficar... O idioma você vai começar a aprender no culto, cantando canções que você cantava em seu país, em seu idioma, mas agora em alemão. E tudo isso ajuda. Isso me impressionou demais. Então eu falei, cara, essa é a igreja que eu vou congregar. Essa é a igreja que eu estarei servindo a Deus. Então você começa a desenvolver seu ministério dentro... Em 2003, com worship. Eu nunca toquei instrumentos tão bem, né? Eu sempre fui sempre muito básico. Meu violão, eu tocava violão muito básico, instrumentos de percussão eu nunca toquei. Mas houve uma oportunidade para fazer parte do worship team, do time de louvor da Borreg, em 2003, por meio do irmão Felipe Vicente, que é um tremendo músico, para mim um dos maiores guitarristas que eu conheci pessoalmente. E ele encontrou comigo no ônibus 72 na Radbrook. Ele olhou para mim e falou assim, cara, Deus vai te usar no louvor, mano. Eu tenho essa convicção de que você tem um chamado no louvor. Aí eu falei, será, cara? Vamos pro ensaio, vamos ver o que dá. E o dia que eu fui pro ensaio, o baterista não foi. Baiano, cheio de swing. Eu sentei na bateria, cara. Curiosamente, naquela noite eu consegui tocar música com
naquela altura, o Javier, você conhece muito bem, Sim, Javier sim, Aguilar, sim. ele era o líder do worship, e ele ficou impressionado, falou, cara, não, toca aí, vai ficar com a gente agora. Daí eu comecei a fazer parte do time de louvor, a minha esposa foi logo, após isso, a minha esposa foi chamada para cantar também no coral, então nós estávamos já envolvidos no time de Louvor. louvor. Paralelo a isso, nós estávamos visitando grupos pequenos, nós fazíamos 2 vezes por ano, nós íamos juntos a conferências que eram realizadas em Emet, em Nidewald, no Hotel Zeeblick. E aí a gente estava sempre muito ativo, a gente foi muito ativo na igreja, muito ativo. A gente passava cerca de 5, 6 dias da semana na igreja, na Borreg. E aí você foi desenvolvendo o ministério. Aí foi aquele workout da fé, né? Sempre desenvolvendo, você sempre praticando, fazendo alguma coisa. E assim foi. Ali você já tinha ideia de que você queria ser pastor ou não? Ah, haviam pessoas, promessas, inclusive aquela situação lá em Lisboa, quando eu estava querendo voltar ou fugir para o Brasil, Uhum. que houveram situações que pontuavam nessa direção, de que em algum momento dado eu iria exercer o ministério da palavra. Ok. Só que eu mesmo não tinha essa Convicção. convicção, não. O fato de estar já louvando a Deus em um ministério tão grande para mim, naquele então, o Centro Cristão Borreg era a maior igreja latina pentecostal da Europa. Há livros que falam acerca dessa igreja. E com a presidência do pastor Werner Kniesel. Então, para mim já era um grande êxito servir a Deus em um ministério tão amplo e multicultural como é ainda hoje o Centro Cristão Borreg. Eu me lembro que em 2012, eu fazendo em várias igrejas, indo pra cá e tal, eu fiquei hospedado na casa de uma querida missionária Meire. E aí ela recebe uma ligação do Amos, pastor Amos Schimperle, me convidando para poder estar na Borreg. Ela falou, nossa, Davi, você vai estar na Borreg. Eu falei, mas que é Borreg? Primeiro que o nome já soa estranho, né? Hoje para mim é muito natural falar e ouvir, mas Borreg, Bucheg, o que é isso? Não, a maior igreja que tem na Suíça. Eu falei assim, que legal, né? Que bacana. E assim, falando de Brasil, eu tava numa igreja que semanalmente a gente fazia culto para 3, 4, 5 mil pessoas, assim. E aí era uma igreja de aproximadamente o culto, na época, 700 pessoas. Mas é muito comum aqui, as igrejas, principalmente as brasileiras, você fazer culto aqui para 80. Isso é uma boa igreja aqui. 80 pessoas, 90 pessoas. Então, ter uma igreja nesse porte realmente é uma das maiores. Claro. Hoje em Silver, a gente. Quantas pessoas vai num culto quando você dirige o culto? Nós estamos hoje as duas comunidades hoje, nós como igreja, quando a gente fala igreja, a gente fala as duas juntas, nós somos cerca de 2.000 membros, assim, suíços e latinos. No nosso culto, no domingo à noite, a gente está recebendo atualmente, no mundo pós-corona, entre 150 a 200 pessoas. E é um público incrível. E a estrutura de Silver é uma estrutura maravilhosa. Mas eu não vou pular para aí, não. Eu não vou perder aqui a linha, não, contigo. Vem aquela fagulha, né, de mais nada tão muito claro, mas você começa a desenvolver no ministério. Exato. E até que chega um momento que alguém tem que chegar para você e falar assim, queridão. Vamos para cima, né? Quando eu estou aqui por primeira vez na Suíça, no meu primeiro mês de Europa, primeiro mês de Suíça, a casa que eu estava hospedado, havia uma pessoa que disse: hoje nos visitará aqui um pastor da Borreg. Ok. O nome dele é Paulo Pereira. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, que legal. Havia um pastor nos visitar aqui. Que coisa legal, cara. Eu estava muito empolgado de que um pastor iria nos visitar. E eu lembro que o pastor Paulo chegou, cumprimentou a todos. Eu sentei ao lado dele na mesa e ele falou comigo assim: você é diferente. Você é diferente. Paulo Pereira, que em 2003, 2001, ele estava como pastor líder da área de língua portuguesa. Na área de língua portuguesa, ele era o pastor
líder na Burreg. Então ele era Ok. meu pastor também na Burreg. Depois, quando eu volto, ele é meu pastor. Ah, ele nos casa, inclusive. Fomos casados pelo pastor Paulo, segundo a bênção dele. Ah, quando, em 2007, o Centro Cristão Silber é inaugurado, nós, porque vivíamos cerca de Silber, fomos para Silber junto com o pastor Paulo e um grande número de irmãos. Nós começamos a obra junto com o pastor Paulo em Silber. Em 2011, 2010, nós assumimos Daniela e eu já tínhamos ali cerca de 3 ou 4 pequenos grupos. Nós éramos líderes de zona, ou líderes de área. Em 2012, eu sou chamado para... Não, 2011, eu sou chamado para assumir o Ministério de Louvor de Silber. Ok. Em Silber. Daí, a partir desse momento, o pastor Paulo já começa a investir. A investir em meu chamado. Ele começa já a me envolver em eventos. Ele já começa a me chamar para pregar em conferências que nós fazíamos nas montanhas. Então, pouco a pouco, eu fui desenvolvendo, eu fui me aproximando da área pastoral da igreja. Então começa aí. Começa aí. Começa com o pastor Paulo Pereira e começa em Silber. O que veio a ser depois veio a ser o início do meu chamado pastoral. E aí tem uma curiosidade aqui, que para você tornar-se pastor, você tem que fazer uma escola. Não é assim, simplesmente por instinto de chamado, de reconhecimento, de ver que você tem essa... Não, você tem que passar por um crivo. Do contrário, você não seria intitulado pastor da igreja. Exato. Como que é esse período, Fernando? Olha, quero deixar claro aqui que eu respeito qualquer tipo de processo que Deus tem com a vida de qualquer pessoa. Sim, isso é processo para o pastorado, né? Agora, aqui na Suíça, local na igreja que Burreg e tal. eu trabalho, nós fazemos parte de uma convenção chamada Pfingstmission, Missão Pentecostal Suíça, Schweiz Pfingstmission, que está vinculada às Assembleias de Deus Mundial. Nós somos assembleanos, poucos a gente sabe disso, mas Burreg e Silber faz parte das Assembleias de Deus, que está vinculado também a o que ocorreu em 1908, 1906, em Azusa, em Los Angeles, o avivamento da Rua Azusa, muito conhecido. Tem um musical em São Paulo, né, só abrindo parênteses, que inclusive a Ademar de Campos é um dos que é o musical da Rua Azusa. Uau! É incrível, eu assisti. Então, Burreg e Silber carrega esse legado, né? Nós viemos daí. Então, a Missão Pentecostal Suíça, a convenção, para você fazer parte e ser pastor da convenção, você passa por um processo muito rigoroso. É rigoroso para nós, é rigoroso. Então, para fazer parte para fazer parte da convenção, você precisa ser teólogo, você tem que haver feito um curso de teologia, tem que haver... Que demora quanto tempo? Cara, o que eu fiz demorou 4 anos e meio, o curso apenas. O curso. Né? Depois de aprovado, você vai ter que fazer também cursos da Missão Pentecostal. Então, além de você ter o curso de teologia, o bacharel em teologia, você precisa ser aprovado nos cursos que oferece a missão. Esses cursos, eles vêm paralelo com esse período de estudos de 4 anos e meio ou vêm pós? Paralelo. Só que eles são... o processo é maior. Eu estou sendo muito cuidadoso aqui no que eu estou falando para não... Eu estou percebendo. Muito cuidadoso. Ele é amplo. Mas assim, só para a gente tentar entender aqui. Então assim, juntando os cursos com a formação em teologia, quanto tempo? 10 anos. É isso a pergunta. 10 anos. São 10 anos de estudo, de formação, para que somente depois disso você é de fato
ordenado Ordenado pastor na pastor, igreja. oficialmente pastor. Então, o processo é... Cara, sabe que... ah, eu achava injusto isso. Eu achava um pouco difícil. Sério mesmo, eu fiquei muitas vezes pensando até mesmo em desistir. Mas hoje, entendendo não desfazendo do esforço que eu dei ali, não dizendo que aquilo foi muito difícil, mas entendendo o que é ser pastor e tudo que é o amplo Faz que é. sentido que você teve que estudar. Cara, eu ainda acho que foi pouco. É pouco. A demanda de uma vida pastoral, o sacrifício de um pastor, a entrega que ele tem que fazer da sua própria vida, da sua esposa, dos seus filhos, a exposição da sua personalidade, do seu caráter, né? A necessidade de você portar uma vida íntegra. Isso custa. E isso é parte da vida de um pastor. Então, se não houver um preparo robusto, amplo, eu não sei se você... eu perdi eu não sei... eu não me lembro agora a porcentagem de pastores que desistem do seu chamado nos Estados Unidos, mas é muito amplo. Se eu não me engano, era cerca de 200 por dia nos Estados Unidos. Deixa o seu chamado. 200 igrejas fecham por dia. Isso é muita coisa. Então, esse processo da missão pentecostal, ele nos dá essa capacidade de suportar, Davi, de levar adiante. Então, e também ele é um processo que vai testificar o teu chamado. Testifica, mano. E eu volto de novo à oração da praia que eu fiz. Senhor, usa-me. Então, se nós estamos dentro do processo de um plano pré-estabelecido por Deus, não importa a dificuldade. Deus vai estar com você e você vai conseguir. Eu concordo. Você vai conseguir. Eu concordo. Então, o processo foi duro, foi amplo. Eu gosto. Hoje já não está tão rigoroso assim. O processo diminuiu agora. Mas você precisa ser empregado, estar empregado em alguma das instituições, das igrejas da missão pentecostal, com o mínimo de 50%, e estudar. E vira depois um hábito. Eu sou um autodidata, eu leio muito, eu pesquiso bastante sobre a reforma. Não, eu quero. Eu gosto hoje muito. A gente foi longe, porque eu queria que vocês conhecessem a história do Fernando, do pastor Fernando. Mas eu quero trazer ele aqui de volta só para falar sobre a reforma de Zwingler aqui em Zurique, porque os meus amigos quando vêm para cá, pastores e tal, eu já convoco ele para ele poder andar com a gente em Zurique. E ele vai mostrando os detalhes e tal. É amplo, Mas é muito bacana. Eu sempre falo que Zurique é uma cidade santa e ninguém sabe. Aconteceu muita coisa aqui. A história da igreja aqui em Zurique ela é muito, muito interessante. Caso você quer vir a Zurique e conhecer um pouco do Tour da Reforma, entre em contato com o Davi ou comigo. Não, entre em contato contigo, né? Você faz o Tour da Reforma. Entre em contato com a gente. Eu faço o Tour da música aqui, ó. Você entra em contato comigo. E vamos conhecer Zurique. Mas é isso. Daí então, depois dos 10 anos, eu fui ordenado pastor. Pastor Paulo Pereira entra em júbilo, né? Ele é em pensão, aposenta. Uhum. Isso é outro detalhe aqui da missão pentecostal. Os pastores com 65 anos de idade, eles aposentam e dão espaço a um pastor novo, preparado, naturalmente, dentro do mesmo processo. E lembrando, não é algo novo, é algo que já leva quase 100 anos, né? Assim, esse processo. Uhum. E em 2019 eu assumo a liderança de toda essa área latino-americana ali, latino-americana e latino-europeia, porque nós temos irmãos também da Espanha, da Itália, da França, e desde do Argentina até o México, até os Estados Unidos, nós temos irmãos dos Estados Unidos também. Hoje nós temos cerca ali de entre 12 a 17 nações congregando juntos. Uau! Em um culto intercultural. Um desafio grande, né? Um desafio muito, cultural, né? Muito. Você
E você precisa ser um construtor de pontes entre culturas, entre congregações, diferentes congregações que estão ali dentro, né? Nós temos desde batistas tradicionais a pentecostais, assembleianos, nós temos irmãos de diferente comunidade, diferente segmento cristão. Então, exige de nós um preparo muito, muito, muito amplo e robusto. E conhecer gente, amar gente, cheirar a gente. Se você não gosta de gente, então... Está no lugar errado. Então o seu chamado não é o de pastor. Então esse é o processo que começou no momento que eu decidi confiar a minha vida a Deus e ser usado por Ele. E eu não falei para Deus na oração que eu queria a Suíça. Eu falei que queria o outro lado do mar. Poderia ter sido a África. Sim. Poderia ter sido a Ásia. Mas quis o Senhor e eu sou grato a Ele por isso. E esse é o incrível da história do pastor Fernando, porque sai de um país aos 20 anos de idade, com $96 no bolso, e hoje é um pastor de uma das maiores igrejas da Europa, não só de Suíça, que já está há décadas fundada aqui na cidade de Zurique, e é uma das igrejas mais respeitadas. É uma história incrível, e é isso que eu prometo para vocês que acompanham aqui o canal. Eu quero dividir com vocês histórias incríveis, de pessoas incríveis. Então não necessariamente serão músicos, já passou aqui gente de tudo quanto é tipo, histórias diferentes, diversas. Legal. Né? E a sua é uma que eu queria contar. Claro, nós resumimos bastante, há muita coisa legal, mas basicamente foi isso e continua, nós estamos ainda no processo. Eu acredito que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos dentro de um plano e um propósito, e quando esse propósito se acabar, o Senhor certamente nos levará às mansões celestiais, né? Fernando, como é que as pessoas te encontram nas suas redes sociais, rede social da igreja? Pois como que é? Nós temos o nosso Insta aí da igreja, né? Que é o Silver Church Latinos, e o meu pessoal é Fernando.Abad, Fernando Abad, tanto no Face como no Instagram, e estamos congregando como igreja na Ria de Strasse 38953 em Dietikon, aqui em Zurique, na Suíça. Perfeito. Então, assim, né? Já segue o Fernando lá na rede social. Vamos pra cima. É isso daí. Você que tá vindo aqui visitar a Europa, Zurique, e tá em busca de uma igreja, você já pode entrar em contato com ele, já encontrar os canais da igreja para saber horários dos cultos e endereço e tal, embora ele já falou aqui, mas a gente está sempre ali no Instagram, você fica sempre atualizado. E, meu querido, obrigado. Cara, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar com você aqui hoje, Davi. Sempre é uma alegria, não somente tomar um café, falar, bater papo, que a gente gosta. Eu gosto de encontrar com ele. A gente conversa bastante, E da Suíça e tudo isso, mas quero te dar os parabéns por esse trabalho, pelo podcast, que com certeza vai ser de bênção para muitas pessoas, muitas boas informações. E obrigado, eu que agradeço. E agora você tem que voltar aqui para falar da reforma, viu? Cara, tem muita coisa legal pra gente falar ainda. Muita coisa legal. Eu fiquei sabendo que o Zwingler veio através de um músico, é verdade? Não era um cara do coral que trouxe ele? Exatamente. Então o pessoal da música são incríveis. Isso aí depois a gente conta. Agora você veja, ele foi indicado por alguém do coral. E depois, quando ele assumiu o pastorado, ele tirou todos os músicos da plataforma. Não gosto mais do Zwingler, mas isso a gente fala mal dele no outro podcast. Vai ser no próximo. Gostava do Zwingler. Obrigado. Cara, obrigado a você pelo carinho. É satisfação estar com você, Davi. Muito obrigado.